Então vamos lá, voltando, dando retorno então ao nosso curso, parte das linhagens do yoga. Primeira coisa que a gente pode falar um pouquinho são as divisões então. Lembrando, o yoga, ele é a parte técnica, né? A gente acabou de falar isso, quando a gente está falando, não é yoga. Mas o yoga está relacionado com duas coisas, teoria e a parte comportamental. Dentro do aspecto teórico, o yoga pode estar vinculado ao Samkhya, ao Vedanta ou ao Vedanta. Dentro da parte comportamental, ao Tantra ou Brahmacharya. Falando um pouquinho sobre cada uma dessas partes. Dentro do conceito teórico, Samkhya e Vedanta é uma técnica, o Samkhya mais naturalista, mais técnico, e o Vedanta mais espiritualista. Eles vão explicar muitos conceitos com uma visão ou naturalista, mais física, ou mais espiritualista. O Samkhya, em alguns pontos, se aproxima muito da física quântica hoje, tá? Não com a metodologia científica, mas a maneira que o Samkhya expõe aproxima um pouquinho de física quântica. O Vedanta, num conceito do aspecto mais devocional, mais religioso. Vou dar um exemplo. Quando o Samkhya tem algumas divisões, mas vamos pegar o Samkhya com Ishvara. Ishvara seria a essência de vida, o ser supremo. O Samkhya vai trazer isso como um elemento da manifestação do ser humano. O homem é que, ou melhor, seria o contrário, começando ao contrário. Ishvara é que se personifica na forma de um homem e se transforma nessa consciência que a gente vive. Quando a gente vai para dentro do Vedanta, ele vai ser um pouquinho diferente. O Vedanta vai trazer mais a questão de Deus, de religião, mais esse aspecto mais religioso mesmo. Ishvara, seria um Deus, não seria um Deus? O hinduísmo possui vários deuses, como que é isso? Lembrando, o yoga inseriu-se dentro do hinduísmo, mas era algo que já existia há bastante tempo antes. Tá? O Vedanta também foi abraçado pelo hinduísmo como um darshana, como a gente colocou, mas não é o hinduísmo. Então, tudo aquela profusão de coisas que a gente vê dentro do hinduísmo não necessariamente vão ter relação com o Vedanta, não necessariamente vai ter relação com o yoga. Tá? Deve ficar claro isso? Quando vocês lerem um pouquinho, forem ler, ou vocês fizerem uma prática de um e de outro, você percebe a diferença. Um vai falar do prana, por exemplo, a bioenergia, como uma energia espiritual, como uma energia mística. O Samkhya vai falar da energia como uma bioenergia, a energia vital, aquilo que move o corpo. Não só o ser humano, mas um próprio vegetal possui energia. É mais ou menos isso, mas perceba que, em suma, muda o ponto de vista do fenômeno, tá? E aí as explicações alteram-se um pouquinho. Mas o yoga em si, não, depende muito do indivíduo. Tem gente que tem essa tendência e que gosta e que vai se identificar muito com o Vedanta, pelo seu lado, pela sua maneira de explicar. E tem gente que vai se identificar muito com o Samkhya, pela maneira como o Samkhya visualiza o yoga e explica as coisas, tá? Dentro da parte comportamental, também, são duas correntes ou duas vertentes principais. O Tantra tem as características daquelas sociedades que a gente comentou lá atrás, a sociedade em que o yoga surgiu. O Tantra é uma filosofia matriarcal, sensorial, desrepressora. A ideia do Tantra é a evolução por meio da sensorialidade, por meio do prazer, por meio da utilização desse potencial. O Brahmacharya é o contrário, é por meio da supressão disso. Então, ambos reconhecem, por exemplo, quando falarmos sobre Kundalini, ambos vão reconhecer a energia vital, prana, ambos vão reconhecer Kundalini, essa energia física poderosíssima que temos, que dentro do Ocidente foi dito como libido, como orgônio, num paralelo, né? O Brahmacharya vai falar sobre essa energia como é necessário você reprimi-la, é necessário você retê-la, é necessário você prender essa energia, porque ela é essencial para a transformação, não se pode dissipar a energia sexual. O Tantra vai estimular essa energia, reconhece a mesma energia, reconhece a mesma poder dessa energia, mas a maneira que vai ser feito então,
vamos estimular essa energia sensorial e canalizá-la para aquilo que é desejado. Não a sexualidade frugal, ou vamos usar esse termo, mas sim canalizada essa energia para o que se deseja, para a evolução, o desenvolvimento pessoal. Essa basicamente é a grande diferença entre os dois. Vai haver diferença também na maneira da prática, porque o Brahmacharya é aquela coisa mais Brahmacharya mesmo, mais rígida, mais firme, mais mandam, e o Tantra é mais pela valorização da sensorialidade, do prazer, do prazer mesmo dentro daquilo que está sendo feito. Então, o Yoga, lá nas origens, naquela primeira sociedade que a gente comentou, tem relação total com o Tantra. Embora o Tantra em si, ele vai aparecer muito para frente. Quando você lê um pouquinho sobre Tantra, mais uma vez, George Forsythe tem um bom livro sobre isso, mas um outro livro, que para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre o Tantra, procurar o autor chamado André Van Liesabeth. Aí é fantástico, o livro dele sobre o Tantra é bem completo mesmo. Bom, mas o Tantra, ele vai surgir textos e referências ao Tantra bem depois, já mais ou menos século II depois de Cristo. Mas as características estavam presentes na sociedade anteriormente, naquela sociedade em que se encontrou os vestígios do Yoga, sociedade do Vale do Indo, os Drávidas. Aí é interessante voltar àquela ideia da história que a gente falou. Os Drávidas, eles foram extintos, vamos dizer assim, sumiu do mapa. Nesse momento, quando os Drávidas somem, a incorporação do ariano dentro daquela civilização, essa incorporação ariana transforma e reprime o Tantra. Era uma filosofia Brahmacharya, era o comportamento bem mais guerreiro, patriarcal. Esse é o Brahmacharya. Quando você pensa no ariano, você relacione, o Brahmacharya aquilo. Dá para se fazer um paralelo para se entender melhor um pouquinho. Então, aquela civilização tomou conta, invadiu. Então, as características sensoriais e matriarcais foram sendo reprimidas e suprimidas. E depois, lá na frente, é que eles vão surgir com mais força, com textos. E aí, a gente consegue entender também, já falando do Tantra, por que alguns textos do Tantra, quando se lê, eles são chocantes. Alguns são bem chocantes, dependendo da linha do Tantra. Por exemplo, quando você pega o Kaulachara Tantra, um Tantra de esquerda, como é dito, ele é bem chocante. Dentro dos rituais e práticas, vai usar, por exemplo, tomar vinho num crânio. Um ritual feito no cemitério para tomar vinho num crânio. Então, aí você pensa assim, poxa, mas é tão radical, é tão doido assim. Bom, a linha Kaulachara vai ter elementos assim. Mas quando ele surge dessa maneira, era realmente quase uma resposta à repressão que existia e que foi talvez essencial para a exclusão ou para a destruição da sociedade anteriormente. Então, os poucos elementos que resistiram dessa sociedade, quando voltam, eles voltam com um lado mais, vamos dizer, negro da força. Isso é interessante também, olhar algumas referências literárias, assim, de Shiva, do Yoga, por exemplo, Kali, né, a deusa da morte, a deusa da destruição, a representação dela, ela tem uma representação mais voltada do tantrismo e essa ideia de um pouco de contestação mesmo da sociedade que existia. Bom, a questão é que depois o Tantra ele entra no rol novamente do Yoga com o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é um tipo de yoga tântrico, bastante tântrico. A evolução, e a gente vai falar do Hatha Yoga, mas já adiantando, a evolução dentro do Hatha Yoga busca-se essa evolução por meio do desenvolvimento do elemento físico mesmo. Por isso é tântrico, é o elemento físico. A gente vai entrar dentro do Hatha Yoga. Bom, dito isso, entendido um pouquinho da questão teórica e comportamental, entendido o Yoga pode estar associado um ao outro, entendido que o Yoga tem associações com Samkhya e com Tantra, quando a gente vai um pouquinho mais lá atrás. Porém, quando a gente fala mais sobre o Yoga clássico, ele já está inserido já dentro do contexto Brahmacharya, tá?
ainda Samkhya, o Vedanta já entra dentro do yoga bem depois, ok? Então, dito isso, a gente pode entrar então dentro de alguns dos tipos de yoga que existem, tá? A gente vai falar rapidamente, explicar um pouquinho sobre cada um deles para entender. E depois, aí a gente vai pôr em prática. Bom, primeiro tipo de yoga, Laya Yoga. Quando a gente fala assim dos tipos de yoga, eu tentei pegar aqui os primeiros tipos de yoga que foram surgindo a partir de ramificações do yoga clássico de Patanjali, aquilo que está ali dentro das principais tipos de yoga que surgiram primeiro, e depois no final vocês vão ver que eu trago já alguns outros tipos de yoga mais contemporâneos, surgiram posteriormente. Laya Yoga é o yoga da dissolução. Lembra que a gente falou de avidya, da ignorância, da ideia da identificação com essa ignorância? O Laya Yoga é essa dissolução. Como que ele vai fazer isso? Basicamente através de métodos de meditação e de métodos de reflexão. Tá? Essa é a ideia do Laya Yoga. Jnana Yoga. Jnana Yoga é o yoga do conhecimento, ou autoconhecimento, o yoga intelectual. Já deu para perceber que vai ser um yoga, esse sim, um tipo de yoga muito direcionado, muito voltado para a construção dessa evolução pessoal por meio do conhecimento, do intelecto. Só que é mais do que do intelecto, não é a ideia do desenvolvimento da mente, da mente concreta, mas mais aquela mente superior ou mente abstrata. Tá? A gente vai falar, quando a gente falar de corpos do homem, a gente vai ver essa diferença assim, entre o mental concreto, o mental abstrato. Esse elemento mais abstrato é que é o elemento do Jnana Yoga. Bom, terceiro, Raja Yoga, é o yoga da meditação. Tá? Esse tipo de yoga ele é voltado para a meditação, a ideia da prática é meditação, e aí os seus vários tipos de meditação, seus vários graus de meditação, a gente vai falar um pouquinho também, mais detalhadamente. Mantra Yoga, mais sobre mantra, então a ideia dessa evolução é a vocalizações de sons e ultrassons, mantras, e aí tem vários aspectos do mantra que o Mantra Yoga vai utilizar. Vai utilizar, por exemplo, o aspecto do mantra como uma forma de vibrar os canais de energia, os nadis, vibrar e ativar os chakras, os centros de energia, tá? E também o mantra como, às vezes, dependendo da linha, o mantra com um aspecto devocional, tá? O aspecto devocional do mantra também. E o Karma Yoga, que é o yoga da ação. Basicamente, a ideia desse yoga é ação de uma maneira desinteressada. Essa é a ideia do Karma Yoga. Fazer ações desinteressadamente, por meio das quais busca-se dissolver a Ahamkara, o ego, essa individualidade, vou usar o termo lá que a gente falou no início, né? Esse narcisismo que nós temos. Esse é o Karma Yoga, a ideia da ação desinteressada, o estímulo, o desenvolvimento de ações desinteressadas. Bom, os outros próximos. Bhakti Yoga é um tipo de yoga bem devocional, a ideia da prática do Bhakti Yoga, devoção, tá? Esse sim, já fica claro, né? É uma ideia bem Vedanta, é um tipo de yoga bem devocional. Ele vai usar dentro das suas técnicas mantras, pode usar meditação, mas sempre com esse aspecto de devoção. Tantra Yoga. O Tantra Yoga tem muita relação aqui, eu até coloquei junto, esses quatro, Tantra Yoga, Asana Yoga, Hatha Yoga e Kundalini Yoga são muito próximos, são muito relacionados, tá? O Tantra Yoga vão usar, além de elementos do próprio Yoga, elementos do Tantra, aqueles de rituais, como eu coloquei, mas não necessariamente aquele que eu falei lá atrás. Por exemplo, o Maituna, que é o contato sexual, como forma de desenvolvimento humano, como forma de evolução pessoal, como forma de autoconhecimento. É o yoga, então técnicas de meditação, técnicas corporais, e a parte do Tantra, em especial talvez a parte de Maituna, o contato, aproveitamento da energia sexual como forma de desenvolvimento. O Asana Yoga, técnicas corporais, a ideia de desenvolvimento por meio de técnicas corporais, e o Hatha Yoga. O Hatha Yoga parece muito com o Asana Yoga em alguns aspectos, diferenciando-se por ser um yoga mais recente. Caramba,
Dizer que o Hatha Yoga é esse recente é dentro da história do yoga, né? A gente está falando de yogas de 5.000 anos, o Hatha Yoga do século 8 depois de Cristo. Hatha Yoga foi criado por um cara chamado Gorakshanatha, que escreveu um livro chamado Hatha Yoga Pradipika, onde ele formata ali a estrutura do Hatha Yoga. A ideia do Hatha Yoga, como tântrico, é o desenvolvimento dos elementos físicos para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal. Ele vai associar bastante, então, técnicas corporais. Por isso, alguns autores vão dizer que onde termina o Hatha Yoga, começa o Raja Yoga. Alguns autores usam isso. Porque o Hatha Yoga ele vai até as técnicas corporais e respiratórios, elementos físicos. O Raja Yoga parte a partir daí meditação. Então, aqui é meditação. Então, alguns dizem, onde o Hatha Yoga termina, o Raja Yoga começa. Bom, Kundalini Yoga, o nome já diz bem para que veio, né? É um tipo de yoga voltado para despertar a Kundalini, o desenvolvimento basicamente por meio do estímulo e desenvolvimento da Kundalini. Nós vamos falar o que é Kundalini, vamos estudar um pouquinho dela, vamos trabalhar mais. É um tipo de yoga, então, que vai mexer muito com chakras, nadis e Kundalini. Tá? Adiantando, chakras, sabe esses pontinhos que a acupuntura trabalha para equalizar a energia do corpo? Esses são pequenos chakras. Quando falamos de chakras dentro do yoga, nos referimos a esses pontos, a esses centros de energia. Só que não esses pontos periféricos, assim, os principais, ou os maiores, os mais intensos, que são aqueles que vão ter maior efeito para o objetivo do yoga. Os próximos tipos de yoga, então, são o Ashtanga Yoga. Eu deixei ele aqui no final, embora o Ashtanga Yoga seja um outro nome do Yoga de Patanjali, que é Patanjala Raja Yoga ou Ashtanga Yoga, eu deixei ele aqui no final, nesse último bloco, mas para dizer o seguinte, existe o Ashtanga Yoga lá, o clássico, existe o Ashtanga Yoga mais moderno, já criado bem mais recentemente, como Ashtanga Vinyasa Yoga, tá? Que vão trabalhar, outro tipo de coisa, é outra coisa, embora baseado no Ashtanga Yoga. O Ashtanga Yoga em si é o que nós vamos estudar amanhã cedo, com mais detalhes, vamos aprofundar um pouquinho mais, mas o Ashtanga Yoga é o yoga em 8 partes, Ashta, 8, Anga, partes. Então é um yoga que é dividido em 8 etapas, em 8 degraus. Tá? Swastika Yoga foi uma sistematização feita no Brasil pelo De Rose, tentando resgatar elementos desse yoga mais antigo, indo ao yoga clássico de Patanjali e outros elementos já mais antigos até, de um tipo de yoga que era chamado de Dakshina Charatantrika Nirishwara Samkhya Yoga. Esse era um elemento, o nome mais completo, assim, se a gente fosse denominá-lo. Quando ele faz essa sistematização, essa reorganização, ele forma então o Swastika Yoga, que é o que a gente costuma praticar aqui. Bom, o Swastika Yoga ele tem uma prática em 8 partes, o que muitas vezes confunde com Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga é um yoga que vão ter 8 etapas. Ashtanga Sadhana, que é a prática do Swastika Yoga, é uma prática em 8 partes. A prática vai ter 8 divisões dentro da prática. Tá? Bom, o Yoga Integral, lembra que eu falei do Aurobindo, foi o criador desse Yoga Integral. Iyengar e Kriya Yoga. O Iyengar é um tipo de yoga bem dinâmico, que não para, basicamente segue o Surya Namaskara. O Surya Namaskara é aquela sequência chamada Saudação ao Sol. A gente vai falar um pouquinho dela mais. E de forma sequenciada, uma técnica atrás da outra, praticamente não permanece, direto passando as técnicas. E aí vão ter, todas as aulas é o Ashtanga Sadhana. O que varia é que vão ter níveis dentro da prática do Ashtanga Sadhana, dentro da prática do Surya Namaskara. Repetindo, todas as práticas são Surya Namaskara, variando o grau de dificuldade. Então vai ter o Surya Namaskara 1, Surya Namaskara 2, ou A, B, e vão tendo níveis de dificuldades maiores. Tá? Mas a prática vai ser aquela sequência ali, continuamente. Surya Namaskara, assim como o Virabhadra Namaskara, que é uma outra prática bem clássica dentro do yoga, estão presentes em todos os tipos de yoga. A Iyengar utiliza isso, ele formatou algumas sequências, mas é uma prática comum em quase todos os outros tipos de yoga.
E por fim, Kriya Yoga. O Kriya Yoga é um tipo de yoga que baseia a evolução pessoal em discernimento, em autoconhecimento mesmo, aí voltando àquela ideia do autoconhecimento mais... Não, mais simples, é o contrário aqui, eu queria dizer. O Kriya Yoga, ele é se observando, observando os pequenos detalhes, se autoconhecendo em pequenos detalhes até chegar a essa expansão da lucidez desejada como meta do yoga. O Kriya Yoga ele é dividido em 3 etapas, não 3 etapas, assim, 3 momentos. O primeiro é Swadhyaya, é o autoestudo. A ideia... Só um detalhe, assim, antes de entrar nessas 3 partes do Kriya Yoga, o Kriya Yoga é algo, cara, que se a gente der uma estudada, a gente consegue fazê-lo em qualquer momento e levar como uma filosofia de vida para o cotidiano, para todos os momentos do dia a dia. Não que o yoga em si, como todo, né, não seja possível fazer isso. Na verdade, com o tempo de prática, você vai vendo que isso acontece. Você vai trabalhar, você está trabalhando, você observa que você mudou sua respiração, você observa que quando trabalha, mudou a capacidade de concentração, você se percebe desconcentrado muito mais facilmente e a partir daí se concentra mais facilmente. Então, você é normal levar o yoga para o dia a dia. Mas é que o Kriya Yoga é uma forma muito interessante de levar isso para o dia a dia. Então, vou retomar. A primeira parte do Kriya Yoga chama Swadhyaya. Swa é seu próprio. Dhyaya é o estudo. Então, é o autoestudo. A ideia é você se observar, é autoobservação. É tudo o que você faz, estar observando, atento àquilo que faz. Swadhyaya. O segundo momento chama-se Tapas. É a autossuperação. A partir do momento que você está se observando, você vai encontrar pontos, encontrar elementos que você queira melhorar. É que você queira melhorar, que você queira modificar. Então, nesses pontos, aplicar o tapas, a autossuperação. Tapas é um conceito muito legal dentro do yoga. Essa autossuperação, tanto para o dia a dia, nesse quesito de, identifiquei um detalhe que eu preciso, que eu quero trabalhar, aplicar o tapas para aprimorar, mas também dentro da prática, a autossuperação no dia a dia, no dia a dia da prática, no momento de um asana, no momento de um pranayama, no momento de uma atividade esportiva, no momento de um esforço que você esteja fazendo, a autossuperação. E o terceiro momento é Ishvara Pranidhana, que é a autoentrega. Isso é muito legal, porque normalmente quando você se estuda e começa a querer modificar algo, vem primeiro a vontade de ter o resultado logo, né? Eu quero ver mudança logo. É como emagrecer, né? Você percebe que você tem esse desejo, você quer fazer isso, agora você tem que aplicar tapas, se superar em muitas coisas, mas você quer o resultado rápido. Ishvara Pranidhana é exatamente essa ideia de entrega, ou de seja, a tradução melhor seria assim, seja o que Deus quiser, né? Mas não no sentido do eu entrego e pronto, não é isso. É no sentido de eu estou fazendo o que eu posso, estou fazendo o meu melhor e o resultado vai vir com o tempo. A mudança, a percepção vai vir com o tempo. Isso é muito legal, principalmente quando a gente entende, a gente percebe padrões comportamentais, que o yoga vai revelar muito isso, padrões comportamentais, e a gente tenta modificar esses padrões comportamentais. Você vai se pegar fazendo aquilo que você quer mudar. Então, sei lá, você tem uma mania X qualquer e você deseja modificar aquilo. E você coloca como meta, como objetivo, essa autossuperação, né? Se superar, conseguir não repetir aquele padrão. A gente vai aprofundar nessa ideia dos padrões comportamentais amanhã, por isso que eu gosto muito dessa área. Aí a gente tem assim, então eu preciso modificar isso. E aí, de repente, você no meio de um momento que não poderia fazer aquilo, você vai e repete o mesmo comportamento. E você se pega fazendo aquilo, você observa repetindo aquele padrão comportamental. Legal, deixa acontecer, deixa estar. Você se observou, isso foi muito importante. Você conseguiu observar que estava fazendo aquele comportamento. Isso é o Ishvara Pranidhana, essa autoentrega. Olha, aconteceu, deixa, tudo bem, eu vou continuar. E amanhã, num outro momento, de repente, eu consigo parar antes de ter feito o comportamento que eu queria modificar. Mas o que é interessante, tudo isso é muito individual, é a partir do Swadhyaya, por isso é a partir do autoestudo. Não é alguém te apontando o dedo, é você.
É você se conhecer, se observar, perceber o que eu quero modificar dentro de uma prática, no dia a dia, no trabalho, no relacionamento, e a partir daí você ir gradativamente, paulatinamente, aplicando esse tapas, autossuperação e a autoentrega, o Ishvara Pranidhana. Isso tudo que a gente falou é o contexto do Kriya Yoga. Nós vamos falar de yamas e niyamas, que são a parte estrutural do Ashtanga Yoga e de todos os tipos de yoga, mas o Kriya Yoga que eu comentei, onde eu comentei do Ishvara Pranidhana, do Swadhyaya, Tapas e Ishvara Pranidhana, ele é uma parte dos yamas e dos niyamas, tá? Do Ashtanga Yoga. Bom, essa roda do yoga é apresentada por George Feuerstein no livro A Tradição do Yoga. Eu achei ela bem legal, por isso que eu quis trazer para vocês. Que assim, todos eles, essa roda ficou interessante porque assim, todos estão alicerçados nos yamas e niyamas, são os preceitos éticos e morais. Tá? E olha como é interessante, né? O yoga começa falando sobre preceitos éticos e morais, começa falando lá atrás do ego, da personalidade. Esse está dentro da raiz, assim, quase que inicial do yoga. E a partir dali, qualquer um dos tipos de yoga que formam essas raias da roda do yoga, devem levar ao samadhi, a hiperconsciência, ao autoconhecimento, e desse a transcendência, moksha, que é o estado da liberdade, ou do Jiva Mukta, né, o liberto em vida. Essa ideia do liberto em vida ela é bem controversa também dentro da literatura. Alguns tipos de Samkhya dizem que a liberdade moksha é só depois da morte. Outros, de tamanha dissolução que é só depois da morte, da separação do corpo, dessa ideia da dissolução do corpo físico. Outros vão dizer que não, é possível dentro da vida corpórea. É uma dissolução macro, porém é possível dentro da vida corpórea. Daí porque também alguns tipos de yoga vão falar, não, a ideia do yoga é o samadhi. Tá? Não há problema, o samadhi já é um estado que é bem complexo e tem vários níveis de samadhi que se pode alcançar. Bom, da roda do yoga, a gente vai então hoje entrar na nossa prática.